queridos alunos, estou de volta para mais uma aula de Geografia. Sou a professora Francisca Gadelha e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre... Quem lembra do que falamos na aula passada? Isso mesmo, o processo de urbanização do território brasileiro. Estamos falando do processo que ocorreu aqui no nosso país, no país em que moramos, tudo bem? Então vamos dar continuidade a esse assunto? Vamos lá, acompanhe na telinha. Urbanização. O processo de urbanização corresponde ao expressivo aumento da população urbana em relação à população rural. Essa parte aqui já ficou bastante claro para vocês? Tudo bem? Então vamos continuar. Aqui nós temos esse exemplo de São Paulo. São Paulo é a cidade com maior concentração urbana do Brasil. Então, se você quer conhecer, né, um lugar que realmente aconteceu esse processo de urbanização, a cidade de São Paulo é uma indicação, porque lá tem bastantes habitantes, tá bom? Vamos lá. E vamos conhecer agora os fatores que contribuíram para o processo de urbanização. Nós vimos o que é urbanização, como aconteceu, por que aconteceu, e agora nós vamos ver alguns fatores que contribuíram para este processo. Vamos lá? Acompanhem na telinha. O processo de urbanização, no contexto do período industrial, ele estruturou-se com base em dois tipos de causas. Prestem bem atenção, dois tipos de causas. Um deles foi os fatores atrativos. O que podemos pensar sobre fatores atrativos? É algo que nos atrai, que nos chama a atenção, não é isso? Então, vamos observar o que atraiu as pessoas para a cidade, tudo bem? E também os fatores repulsivos. Fatores repulsivos. O que será isso? Vamos conhecer cada um desses fatores agora. Vamos lá, acompanhe. Fatores atrativos. Como o próprio nome sugere, são aqueles em que a urbanização ocorreu devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles foi a industrialização. Então, nós já observamos, já percebemos que a indústria, a implantação das indústrias na cidade chamou muita atenção das pessoas que viviam no campo, tá bom? Então, observem esta imagem. Tem uma pessoa aí com a roupinha dele na costa, né? Aí tudo os pertences, os seus pertences. E ele vai pegar o ônibus e já tá, olha, um monte de balãozinho que significa ideia. Ele tá idealizando como será a vida dele na cidade. Ele vai ter uma casa, vai trabalhar aí numa indústria, apertando as máquinas, olhem só. Então, ele tá imaginando que a vida dele vai ser dessa forma quando ele chegar na cidade. Então, esse fator atraiu, né, as pessoas a se deslocarem do campo para a cidade. Vejam aí as indústrias, né, uma imagem de uma indústria. Então, esse foi um dos fatores atrativos. Agora vamos ver fatores repulsivos. São aqueles em que a urbanização não ocorreu em função das vantagens produzidas das cidades, mas sim em função da mecanização do campo, como a modernização das práticas agropecuárias, inserção de maquinários, altas tecnologias, entre outros. Então, o campo, ele foi se modernizando, certo? A mão de obra, como eu falei, né, do trabalhador foi sendo substituída pelas tecnologias, pelos maquinários. Um pequeno agricultor que levava dias e dias para cultivar a terra, fazer sua plantação e sua colheita,
o grande empresário chegou com suas máquinas e fazia isso muito rápido. Observem aqui essa imagem. As pessoas trabalhando, cultivando, uma plantação aí de café. E aqui a máquina. Imaginem só quanto tempo essas pessoas levariam para produzir, né? Para fazer esse cultivo dessa terra, para fazer essas plantações. E em quanto tempo uma máquina substituiria todo esse trabalho, essa mão de obra, tá bom? Manual. Vejam aí, surgimento de mais equipamentos tecnológicos. Vejam, percebam, eu quero que vocês observem bem e percebam a diferença, tá? Do cultivo da terra nas primeiras imagens e do cultivo da terra na segunda, nas duas imagens, tá bom? Tudo bem? Vamos seguir? Vamos lá. Fatores que contribuíram para a urbanização foram, vamos lá, preste bem atenção: industrialização, concentração fundiária e mecanização do campo. São 3. Eu destaquei aí para vocês 3 fatores, tá bom? E nós vamos ver agora cada um deles detalhadamente. Acompanhe. A industrialização. A implantação de indústria nas cidades brasileiras atraiu muitas pessoas da zona rural para a urbana, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Essa parte eu acredito que já ficou bem clara para você, certo? Tá aí a imagem de indústria. Concentração fundiária. Vamos ver o que foi isso, que fator foi esse. Tá aí a imagem. Tá? Os pequenos produtores e aí a propriedade do senhor Todos da Silva. Então, era um grande empresário que chegou e comprou essas terras. Então, colocou o seu sobrenome, né, nessa propriedade. E aí, vamos ler aí o que está escrito. Mas, papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que não temos a nossa? Não é? Então, é uma pergunta que essa criança fez. Ele observou que nas grandes propriedades tinha um nome, né? Propriedade do senhor Todos da Silva. Ali tinha o Silva Júnior, né? Silva avô, Silva pai. Então, observe que é uma propriedade que foi herdada, passou de geração em geração, tá bom? Então, a concentração fundiária é isso, é a terra na mão de poucos, tá bom? E muitos sem ela. Vamos para a concentração fundiária. A concentração fundiária é o acúmulo da maior parte das terras na mão de poucas pessoas, que são os latifundiários, são proprietários de grandes extensões de terra. É só um conceito para poder ilustrar melhor o que eu havia acabado de falar, tá bom? Então, observem essa imagem para ilustrar melhor. Mecanização do campo. Vamos entender melhor o conceito. A mecanização do campo foi o processo de modernização das práticas agropecuárias, como a inserção de maquinários nos sistemas produtivos e de alta tecnologia, para ampliar a produtividade. Nesse período, houve a substituição do homem pela máquina. Então, observe que esse conceito nós já tratamos aqui na oralidade e agora eu trouxe para vocês, né, de maneira aí para vocês anotarem nos seus cadernos, para ficar bem mais, para contribuir melhor com o aprendizado de vocês, tá bom? Então, essa imagem aí é uma imagem que ilustra a mecanização do campo, tá? Aguando aí, regando as plantações através de máquinas. Tudo bem? Vamos dar continuidade. A urbanização do Brasil, ela provocou muitas mudanças na organização do país. Dentre elas se destacam, acompanhe, o crescimento da quantidade de cidade,
o desenvolvimento das redes de transporte e comunicação que passaram a interligar todas as regiões do Brasil. Vão observando. O crescimento desordenado do meio urbano, que crescia sem nenhum planejamento, provocando diversos problemas ambientais e estruturais. Mais na frente nós vamos ver quais problemas são esses, os ambientais e os estruturais. A formação de favelas, nas quais a população de baixa renda se fixava em razão da baixa valorização dos terrenos. A acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos, pois muitas pessoas que chegavam às cidades não possuíam escolaridade e acabavam ficando desempregadas, aumentando assim os índices de pobreza e violência nos centros urbanos. Vamos observar agora as consequências, do processo de urbanização. O processo de urbanização, além de ocorrer de forma desigual, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, dá-se de forma desordenada, apontando então a falta de planejamento. Isso acarreta diversos problemas urbanos de ordem social e ambiental. Só para enfatizar melhor essa questão, tá bom? Observe as imagens. O que é que você pode me dizer dessa primeira imagem? Desta segunda. Observar bem. Na primeira imagem, nós percebemos que as casas, elas não são planejadas. Elas são feitas uma em cima da outras, em terrenos que são de difíceis acessos, assim, que pode desbarrancar a qualquer momento, tá bom? Causar a erosão, tudo bem? Vamos lá, perceber do que trata, falar do que trata essas imagens. Favela. Favela é um exemplo das consequências do crescimento desordenado das grandes cidades. Então, lembram lá no conceito que eu havia falado, que as pessoas de baixa renda tinham pouco dinheiro, então elas compravam terrenos mais baratos e aí construindo as suas casas, de maneira que não houve planejamento para isso. Então, favelização é a falta de planejamento e de políticas públicas. Fez com que muitas pessoas, ao se deslocarem do campo para a cidade, morassem em áreas de riscos. Essas moradias são chamadas de favelas. Então, esse é o conceito de favelização, tá bom? Você sabe qual é a maior favela do Brasil? Você já pesquisou, já ouviu falar? Essa daqui. Você sabe como é o nome dela e onde ela fica? Não? Pois eu vou apresentar a vocês, tá bom? A favela Rocinha, ela fica localizada no Rio de Janeiro, tá bom? É a maior favela do Brasil. Vejam aí, nessa imagem. Observe as imagens. Essa imagem aí, o que você consegue perceber? Lixo, muito bem. Mais lixo, o acúmulo de lixo, não é mesmo? Certo. Então, essa também é uma consequência, né? Muitas pessoas morando em um lugar, também temos o acúmulo de lixo, excesso de lixo. Visivelmente, onde há maior concentração de pessoas, há também a maior produção de lixo, não é mesmo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês gostaram? Aprendemos muito, não foi? Isso mesmo, continuamos aprendendo sobre o processo de urbanização no território brasileiro e vimos algumas consequências, né, que ocorreram através do deslocamento
né, da chegada também, né, da chegada dessas pessoas nas cidades. E eu espero você na próxima aula para darmos continuidade a este assunto. E para essa e outras atividades, você pode acessar a plataforma Eduque para aprimorar os seus conhecimentos, tudo bem? Aguardo você na próxima aula. Tchau!